Olá, seja novamente bem-vindo ao TVC Channel News. Esse é o terceiro de uma série de vídeos que pretendo publicar, analisando objetivamente os mais variados transtornos mentais. Estou colocando aqui na tela os links para que vocês possam conferir os vídeos anteriores da série. Um deles é sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o segundo é sobre depressão. O vídeo de hoje será sobre transtorno bipolar. O que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é um transtorno do humor, assim como a depressão. Mas diferente da depressão, que leva o humor do paciente apenas para baixo, o transtorno bipolar também faz com que o paciente altere o humor dele para cima. Por isso é chamado de bipolar, porque forma dois polos de oscilação do humor. Quando o humor está desregulado para baixo, a gente chama de fase depressiva. Quando o humor está desregulado para cima, a gente chama de fase maníaca. Por isso que em livros antigos você vai encontrar esse transtorno como sendo chamado de psicose maníaco-depressiva. Mas esse nome já não é mais utilizado. Hoje em dia se adota o transtorno bipolar ou o transtorno afetivo bipolar. Existem dois graus, vamos dizer assim, de fase maníaca. A mania propriamente dita, que é aquela oscilação do humor para cima da faixa de normalidade, que a gente chama de eutimia. Então essa oscilação para cima bastante evidente. E existe também a hipomania, que é uma oscilação do humor também para cima, também disfuncional, mas que não é tão caracterizada, então a gente chama de hipomania. Isso tem uma implicação para os tipos de transtorno bipolar, mas eu não vou entrar nesse assunto especificamente aqui no vídeo. Se vocês quiserem informações mais específicas, eu vou estar colocando alguns links aqui embaixo na descrição para que você possa conferir, ok? Perceba que eu utilizei o termo desregulado para baixo ou para cima. Isso porque nenhuma dessas alterações é positiva. É comum que, durante o dia, nós apresentemos algumas flutuações do nosso humor. Porém, essas flutuações geralmente estão dentro da faixa de normalidade, que, igual eu já disse antes, a gente chama de eutimia. No caso do transtorno bipolar, não estamos falando de alterações naturais, né, ou até esperadas diante de determinado contexto. São alterações exageradas. Isso faz com que o paciente apresente sérios prejuízos. Esse é outro ponto para deixar bem claro aqui. O transtorno bipolar é uma doença séria, bastante séria, e que por isso precisa realmente ser identificada e tratada adequadamente. Mas para a identificação, primeiro é importante a gente conhecer os sintomas. Então vamos a eles. Os pacientes com transtorno bipolar vão apresentar duas classes de sintomas: os sintomas depressivos e os sintomas maníacos. Durante a fase depressiva haverá uma predominância dos sintomas depressivos, idênticos àqueles que eu comentei no outro vídeo sobre depressão. Enquanto que durante a fase maníaca vai acontecer justamente o oposto, ou seja, a predominância dos sintomas maníacos. Enquanto que os sintomas depressivos são mais introspectivos e silenciosos, os sintomas maníacos tendem a ser mais extrovertidos e barulhentos. Entre esses sintomas maníacos podemos citar a euforia, a expansão do eu e o taquipsiquismo, ou seja, os pensamentos ficam bastante acelerados. Consequentemente, ele tem alguma dificuldade de relatar as ideias que ele está tendo para você. Ele vai falando de uma forma um pouco embolada, porque as ideias vão meio que se atropelando devido à velocidade de raciocínio daquele indivíduo em estado maníaco. Aí você pode estar se perguntando que se talvez essa característica da fase maníaca de pensar muito rápido e ter várias ideias simultâneas ao mesmo tempo pode ser alguma coisa positiva para a vida do indivíduo. Mas não. O fato dessa pessoa estar tendo uma aceleração de pensamento não quer dizer que ela esteja realmente produzindo alguma coisa. Muito pelo contrário. Devido a essa aceleração das ideias, esses indivíduos não conseguem muitas vezes colocar essas ideias e organizar, estruturar essas ideias num papel, por exemplo, para transformar aquilo em algo real. Então, esses indivíduos não têm uma boa produtividade. Além disso, eu quero voltar naquela discussão que já fiz nos vídeos anteriores, inclusive. Muitos de nós podemos, em determinados momentos, ficar mais eufóricos, ter mais essa sensação de que expansão do eu. Podemos também ficar com um pensamento mais acelerado em determinados momentos, certo? Isso está dentro da faixa de normalidade. Quando eu estou falando de um paciente com transtorno bipolar,
Esses sintomas, eles são bastante exacerbados, são bastante significativos, são bastante frequentes na vida do indivíduo e por isso causam prejuízos a ele. Que os diagnósticos de transtornos mentais quase nunca são de categoria, do tipo sim ou não, mas sim dimensionais, ou seja, a dimensão daquele sintoma no paciente que tem algum transtorno é significativamente maior do que a dimensão daquele mesmo sintoma na população normal, e por isso ele recebe esse tipo de diagnóstico. Que nesse caso, esses sintomas exagerados do jeito que estão provocam sim prejuízos ou danos, certo? Na vida cotidiana dele, na vida ocupacional, nos relacionamentos interpessoais, enfim. Mas sobre essa percepção do dano, existe um aspecto bastante curioso que acontece com o paciente bipolar e que precisa ser esclarecido. É muito comum que esse tipo de paciente apresente um fenômeno chamado de negação da doença. Ou seja, principalmente quando eles estão na fase maníaca, tendem a não reconhecer que estão doentes e que precisam de tratamento. Logo, é muito frequente que eles se recusem a buscar o tratamento e quando o fazem, tendem a abandonar esse tratamento logo nas primeiras semanas. Essa negação da doença é a principal causa da enorme resistência terapêutica desse tipo de paciente. Mas ela tende a ir diminuindo conforme o tratamento vai evoluindo, principalmente devido à intervenção do psicólogo que eu vou comentar no tópico posterior. Outra característica muito importante nos pacientes bipolares e que só foi identificada recentemente por um grupo de pesquisadores da Universidade de Yale é o descontrole emocional delimitado quase exclusivamente nas emoções positivas. Por exemplo, uma característica bastante comum nos pacientes bipolares é ter um viés para o positivo e por isso ele não consegue nem perceber nem receber o feedback das emoções negativas, que são igualmente importantes para que a gente possa funcionar adequadamente, principalmente quando ele está na fase maníaca. Novamente, esse movimento pode acontecer com qualquer um de nós, só que naqueles pacientes com o transtorno bipolar, esse movimento será muito mais intenso, será muito mais corriqueiro, causará muito mais problemas. Então, voltando àquilo que eu falei desde o começo, transtorno bipolar é uma doença séria, muito séria e que por isso precisa de tratamento. Mas antes de chegar na parte do tratamento, vamos falar de uma outra característica também importante nesse tipo de paciente, que é a ruminação positiva. Ruminação positiva é a tendência do indivíduo a se manter com um estado emocional positivo, mesmo diante de situações que não demandem essa resposta emocional. Vou dar um exemplo aqui mais didático para que fique bem clara essa questão. Suponha que alguém te conte uma piada, seja uma piada engraçada, e ao final dela você vai achar graça e vai rir. Momentos depois, alguém te conta uma notícia extremamente desagradável, extremamente triste. O que a gente espera de uma pessoa normal é que ela pare de sentir a felicidade que sentiu com a piada e comece a sentir a tristeza ou a emoção adequada àquele novo contexto que não é um contexto alegre. Nos pacientes com transtorno bipolar, devido a essa ruminação positiva, eles continuam sentindo a felicidade, eles continuam sentindo a graça daquele fenômeno inicial. Então eles se mantêm nesse estado de felicidade e não conseguem modular o próprio comportamento, não conseguem manejar adequadamente as próprias emoções. E é claro que em contextos sociais, muitas vezes esse tipo de paciente, por causa desse sintoma, acaba se tornando bastante inconveniente. E daí decorre grande parte dos prejuízos sociais atrelados ao transtorno bipolar. Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento é conjunto, principalmente conduzido pelo psicólogo clínico e pelo médico psiquiatra. O trabalho da psicoterapia, nesse caso, será focado mais especificamente na redução da resistência ao tratamento, fazendo o paciente tomar consciência de que aquelas características que ele sente como normais, na realidade não são e estão produzindo prejuízos sérios na vida dele. Entre outras coisas, trabalhar a consciência emocional deste paciente também é uma estratégia bastante válida, porque assim você reduz aquela ruminação positiva e, consequentemente, diminui a intensidade dos sintomas. Outro ponto fundamental do tratamento desses pacientes com transtorno bipolar é o medicamento.
E aqui é preciso tomar algum cuidado. Você deve lembrar que eu comentei lá no início que a negação da doença fica mais intensa no paciente bipolar durante a fase maníaca. Logo, nesse período, o paciente vai ficar mais resistente ao tratamento. Isso significa que ele tem mais chance de buscar ajuda quando está na fase depressiva da doença. Só que nesse caso, ele vai relatar para o médico que o que o está incomodando são os sintomas depressivos, porque ele está na fase depressiva. Muitas vezes, nesse caso, o que acaba acontecendo, infelizmente, é que o psiquiatra prescreve apenas o antidepressivo, como se aquele paciente fosse um depressivo puro. Isso implica que, em poucas semanas, aquele paciente que não era um depressivo, mas sim um bipolar, faz aquilo que a gente chama de virada maníaca. Afinal, apenas a fase depressiva dele ficou estabilizada. Por isso que é muito importante relatar ao profissional tanto os sinais e sintomas depressivos quanto os maníacos, se houver, para que ele possa conseguir diagnosticar adequadamente e prescrever a medicação necessária. Afinal, diferentemente do paciente depressivo, o paciente com transtorno bipolar precisa de pelo menos 2 tipos de medicamento para conseguir se estabilizar. O antidepressivo, que vai conter a depressão, e o estabilizador do humor, que vai conter a mania. E daí o paciente vai ficar dentro de uma faixa de normalidade. Com essas 2 medicações e o suporte da psicoterapia, o paciente bipolar pode ter uma vida saudável. Então está chegando ao fim esse vídeo, eu espero que ele tenha sido esclarecedor para você. Não deixe de participar da votação lá na página do canal no Facebook, o link está aqui na descrição do vídeo, para escolher o tema do próximo vídeo. As opções são entre o transtorno obsessivo-compulsivo e a fobia social. Só vão contar os votos feitos lá na página do canal no Facebook. E a votação termina na terça-feira da semana que vem. Não deixe também de avaliar este vídeo, comentar o que acharam, se inscrever no canal e ajudar a divulgação desse vídeo nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu! Vai embora ainda, eu só peço mais 1 minuto da sua atenção para falar sobre o cogumelo de Marte. Só que não. A questão, pessoal, é que fazer vídeos para o YouTube não é uma tarefa fácil. Principalmente quando se trata de divulgação científica. Porque a gente precisa ter um cuidado todo especial com as fontes para não cair no erro de divulgar um resultado que nunca aconteceu, como recentemente aconteceu. A questão é que, apesar de todo esse trabalho, eu não sou patrocinado por nenhuma instituição. Eu sei que tem um site na internet que permite que as pessoas façam doações, mas eu não estou aqui para pedir doação. O que eu quero é solicitar que você, que curte o TVC Channel News, e tem interesse pela psicologia evolucionista, pela neurociência social e pelo estudo da natureza humana como um todo, adquira uma cópia do meu primeiro livro, Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão, que já está à venda no site Clube de Autores, eu estou colocando o link aqui na descrição. Comprando meu livro, você ajuda o TVC Channel News a crescer. Em outras palavras, comprando o meu livro, você patrocina este canal. Eu conto com o seu apoio. Muito obrigado novamente e tenha um dia impressionante.